Henrietta Marcher foi uma mulher que viveu no século XX, em Barcelona. Possuía uma vida dupla, de noite, prostituta, e de dia, uma mendiga, ou falsa mendiga. Henrietta nem sempre foi prostituta. Iniciou sua vida sendo babá e empregada. Também já foi casada, porém o seu ex-marido falou que ela tinha uma vida muito conturbada, que vivia saindo escondida de noite, tendo casos por aí e frequentando casas noturnas. Então ele não aguentou o estilo de vida de Henrietta. Porém, eles foram e voltaram em torno de umas 6 vezes. Henrietta viu que essa vida não era para ela e foi para a prostituição. Ali ela teve contatos com homens muito poderosos e percebeu que eles tinham um padrão em comum. Quase todos tinham um certo desejo por crianças. Henrietta percebeu ali uma oportunidade de conseguir dinheiro. Então, ela decidiu começar a se vestir com roupas maltrapilhas, se sujando inteira e vagando pelo seu vilarejo, procurando crianças à luz do dia. Ela oferecia doces para as crianças e falava que se elas a acompanhassem, elas ganhariam muitos doces. Então, jogava um capuz preto por cima delas e as levava para casa. Desaparecimentos de crianças eram muito comuns naquela época. Então as pessoas não suspeitavam que uma mulher estava sequestrando crianças. Achavam que os desaparecimentos não tinham conexões, nunca iam imaginar que uma mulher estava sendo literalmente uma bruxa. Então ninguém suspeitou dela. Como eu disse, as pessoas não desconfiavam de Henrietta, menos uma, o delegado. O delegado vivia recebendo reclamações de mau cheiro que vinham do seu apartamento e de barulhos de galinha. Só que Henrietta não tinha galinha, então ele começou a rondar a região. E um certo dia, ele observou uma menina que estava espiando sobre a janela de Henrietta. Quando a menina viu que tinha o delegado ali, quando Henrietta percebeu o delegado, ela foi puxada para dentro do apartamento. O delegado achou aquilo tudo muito suspeito e foi questionar um vizinho. O vizinho disse que nunca viu tal criança no apartamento e que vivia sentindo cheiros horríveis daquele lugar. O delegado, então, foi lá questionar Henrietta. Henrietta pareceu um pouco suspeita e meio assustada, mas não relutou em deixá-la entrar. Quando o delegado entrou no apartamento, ele viu 2 crianças. Uma, a qual já estava registrada como desaparecida, e outra que ninguém fazia ideia de quem era. Henrietta foi conduzida à delegacia, onde precisou testemunhar. Quando questionaram para ela quem eram aquelas crianças, ela falou que uma era uma garota que tinha sido deixada a seus cuidados. Mas Henrietta nunca devolveu a menina. Ela apenas sequestrou ela, levou para casa, cortou seus cabelos, mudou o nome dela, disse que seus pais tinham morrido e falou para ela que a partir de agora ela era a mãe da criança. E a menina obedeceu, afinal ela não tinha muito o que fazer. E a outra criança, ela disse que era sua filha. Filha que teve com um tal cara com poder que ela foi e voltou umas 6 vezes. Então, ligaram para aquele homem, trouxeram ele para lá e ele foi questionado. O homem disse que nunca teve um filho com ela, que nem sequer moraram juntos. O delegado achou aquilo tudo muito suspeito e voltou no apartamento para investigar mais. Ele encontrou então um cômodo que destoava de todo o local, estava muito organizado e tinha um bom cheiro, diferente do resto do apartamento, que era muito desorganizado. Lá, ele encontrou vários potes com sangue coagulado e restos mortais de crianças. Ele encontrou ossos, encontrou pele, encontrou tudo que você pode imaginar. Lá era o covil dela, onde ela fazia os tais feitiços. Também encontrou ervas e altares, enfim. Porém, ele decidiu investigar mais e acabou encontrando entre as paredes ossadas de 3 crianças. O delegado ainda não ficou satisfeito e decidiu investigar os apartamentos onde Henrietta viveu durante a vida. E então encontrou ossadas de mais 12 crianças. Henrietta ficou presa e foi acusada. Isso tudo saiu nas mídias. E não pensem porque naquela época não tinha Léo Dias e não tinha internet que as fofocas não rolavam soltas. Logo saiu nos jornais locais da tal bruxa de Barcelona, ou vampira de Barcelona. Mas na mídia foi divulgado que ela acabou matando 40 crianças em torno de sua vida, e não apenas 12. Não se sabe ao certo quantas foram, e nem se tem provas de que ela matou mesmo as 12 crianças. Henrietta tentou cometer suicídio na prisão, cortando seus próprios pulsos, mas não obteve sucesso. Após essa tentativa, a população do vilarejo ficou totalmente revoltada. Queriam que ela pagasse pelo que ela fez. Questionaram a polícia, que prometeram que iam investigar mais sobre o caso, pois então ela ficou presa por mais 1 ano e alguns meses, e acabou falecendo de câncer de útero. O que acontece é que Henrietta nunca falou sobre os casos, nunca admitiu sua culpa ou
nunca falou o que realmente tinha acontecido. E tem um detalhe: a polícia achou uma lista com o nome de certos homens. Nunca divulgou do que se tratava aquela lista. Nunca falaram se tratava de nomes de seus clientes, dos homens que abusavam daquelas meninas que ela vendia, se eram homens que compravam as poções, se eram cúmplices, testemunhas. Ninguém sabe quem eram aqueles homens, a não ser a polícia, se é que eles sabem. O caso nunca teve uma conclusão. Alguns dizem que os seus colegas de cela mataram ela porque estavam revoltados que ela nunca teve a sua pena realmente cumprida. Outros dizem que sua morte foi encomendada para que os nomes daqueles homens que estavam na lista não vazassem. O que eu acho uma especulação bem plausível, porque faz muito sentido ela ter outros cúmplices e testemunhas e clientes que não queriam que vazasse o nome deles pela mídia. A mídia foi tão sensacionalista com esse caso que até hoje em Barcelona se escuta sobre a lenda negra, ou a bruxa de Barcelona. Ainda se fala sobre as crianças que ela matou, mas historiadores atualmente investigaram e afirmam que ninguém suspeitou que o sangue e o mau cheiro que vinha do apartamento de Henriqueta fosse vindo dela mesma. E na verdade, ela morreu e estava sangrando por causa do câncer de útero. O mau cheiro vinha dela. E outro fato é que a menina que foi encontrada em seu apartamento pode ter realmente sido filha dela. Tem suspeitas de que ela realmente teve um filho com aquele ex-marido dela. Acontece que em Barcelona aconteciam muitos desaparecimentos de crianças. Muitos deles eram feitos por homens nobres que tinham muito dinheiro e que queriam crianças para mão de obra barata. E Henriqueta tinha muito contato com esses homens por ser prostituta. Henriqueta era uma mulher frágil, vivia marginalizada. Henriqueta ia morrer logo, então ela era uma vítima fácil de incriminar. O fato é que ela realmente fazia poções e realmente vendia esses feitiços, mas isso pode muito bem ser feito com ervas e coisas do tipo. E isso não era muito bem visto na época. Para você criar uma lenda e uma história naquela época, não era uma coisa muito difícil.